Este programa é livre para todos os públicos. Amado Deus e Pai, esse é o dia que o Senhor fez para nós. E neste sábado de manhã nós queremos entregar as nossas vidas em Suas mãos paternas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Diga para quem está do seu lado, muito bom rezar com você. Estamos aqui nesse mês de setembro, dentro de uma grade de programação da comunidade. Muito se deve para celebrar o que vivemos no dia 8, quando, no dia da Natividade de Nossa Senhora, no Brasil, vivemos o primeiro aniversário do Dia Nacional do Terço dos Homens. Vindo do Rio de Janeiro, lá tivemos a missa no único santuário no Brasil, que é uma réplica legítima, idêntica, do Santuário de Fátima. E lá tivemos a missa presidida por Dom Catelã, bispo auxiliar de nossa arquidiocese. Tivemos o terço recitado pelos homens, um momento de devoção à Virgem Maria. E chegou ao nosso conhecimento que em muitos lugares do Brasil, esse dia 8 também foi marcado por celebrações. Impressiona-nos a característica do nosso movimento. Impressiona-nos perceber como é esse itinerário que leva homens a rezar uma oração que é tipicamente feminina. Na história, é evidente, os santos. Mas se você olhar na sua família, você vai encontrar muito mais mulheres que rezavam e homens que rezam numa quantidade menor do que elas. Primeiro, o terço de Nossa Senhora é uma oração repetida, onde nós somos chamados a algumas vezes. Deixa eu fazer uma pergunta para você, homem. O jogo de futebol foi ontem. Você sabe o resultado do jogo. Vai passar os gols e daqui a pouco vai passar os 90 minutos. Você assiste só os gols ou você assiste 90 minutos? Só os gols. Agora, a bendita novela que passou em 1970, com 45 capítulos, a mulher assiste inteiro. Meninas, quem aqui assistiu o filme Titanic mais de uma vez? Mulheres que estão aqui, levanta a mão, balança aí para a gente ver. Está aí a prova. Eu já vi uma, bastou e está suficiente para saber que o negócio afundou. A mulher tem uma característica. A oração do terço, para ela, é algo normal, natural. Mas para nós homens, recordo-me esses dias indo para uma ordenação de sacerdotes no Rio de Janeiro, e a gente estava acompanhando. O meu filho estava do meu lado, eu sou diácono permanente na Arquidiocese do Rio, e estava a ladainha de todos os santos, e cantava-se todos os santos, e realmente parecia que não ia acabar, ia falar todos eles. O meu filho, no final, disse: pai, por que ao invés de falar todos os nomes, rogai por nós, por que não fala assim, todos os santos de Deus, rogai por nós? Já fez o pacote, porque o homem
gosta de reduzir. A mulher já é mais expansiva. E que fenômeno é esse no Brasil e no mundo de homens que querem rezar o que São João Paulo II dizia que era a oração da sua predileção, o rosário, o terço de Nossa Senhora. Eu tive o privilégio de pregar alguns congressos em Novo Hamburgo, Rio Grande do Norte, no Recôncavo Baiano, no interior de Minas, para alguns encontros do terço dos homens. Só muda o sotaque, porque o coração é o mesmo. Tive o privilégio, fui convidado por um sacerdote brasileiro, diácono. Temos muitos homens aqui na nossa comunidade de brasileiros nos Estados Unidos, mas a gente queria criar um grupo de terço, mas está difícil. Você poderia passar um final de semana de retiro, menos 5 graus, foi o primeiro encontro, tinham 123 homens rezando, estão lá até hoje, começou em 2014. É uma devoção claríssima, masculina. Feita essa introdução, queremos pegar o texto que nos foi dado pela intercessão e o tema que nos foi passado. O terço de Nossa Senhora precisa nos levar a esse tema, que é um tema geral e um tema da pregação. Repita comigo: em Cristo, conversão, comunhão e renovação. E neste momento, encontro. A primeira realidade que esse texto quer nos mostrar e que o rosário nos impulsiona, e São João Paulo II ao colocar os 5 mistérios luminosos na quinta-feira, para falar do batismo, do primeiro milagre, do anúncio, da transfiguração e da instituição da Eucaristia, já nos coloca uma grande verdade. O terço mariano nos impulsiona a um encontro pessoal com Cristo Jesus. Não existe a possibilidade de rezarmos o terço de Nossa Senhora e não meditarmos a vida dele. E se você está com a sua Bíblia, vamos para o texto que nos foi dado, para que a gente possa falar desse encontro, à luz do que na adoração o nosso sacerdote, o Eros, conduziam falando sobre a alegria. Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, no versículo 23. Esse foi o texto dado à intercessão para essa manhã, e é com ele que nós queremos trabalhar o nosso encontro pessoal com Cristo através do terço de Nossa Senhora. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. Olhe para cá. Feito isso, o quê? Os capítulos anteriores deste texto é o momento em que Jesus multiplica os pães. Depois de um dia exaustivo, Jesus estava cansado, Jesus estava esgotado, os discípulos também estavam. Jesus sobe a uma montanha para rezar. E chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas redobrando a violência do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão. Segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Olhe para cá.
É o único lago em Israel de água doce. É o único. Aproximadamente 14, 13 por 21, 22. É um pequeno lago. Foi neste lago que 4 discípulos começaram o seu primeiro encontro com o Senhor, pois eram pescadores. Esse lago falava muito, inclusive quando você vai a Israel hoje, a casa de Pedro é na beira desse lago, é uma igreja em formato de barco. Esse lago era onde eles tiravam o sustento de suas famílias. O Mar da Galileia era o quintal da casa deles. Era um lugar de extrema intimidade e conhecimento, ao ponto de no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, eles não pescarem durante uma noite e Jesus falar, lancem a rede. Pedro disse, Senhor, nós já tentamos. Pedro conhecia esse mar como poucos. Repita comigo, as tempestades na minha vida masculina geralmente acontecem nos lugares onde mais eu tenho intimidade, onde eu mais conheço, e é justamente aí que o terço de Nossa Senhora quer me levar a um encontro com o seu filho. Irmãos, nós jamais poderíamos imaginar que Pedro, apóstolo, São Pedro, haveria de ter medo no lago que ele cresceu nadando e pescando. Semana retrasada, um pai do nosso grupo do terço, o nosso grupo se reúne toda quinta-feira às 20 horas, até às 21h15, 21h20. Antes da pandemia éramos 3.500 homens toda quinta-feira. Hoje, aproximadamente 2.000 homens toda quinta-feira. Um dos nossos, há 2 semanas, me trouxe a fotografia de seu filho e aos prantos, ao final do terço, disse, diácono, precisei visitar uma de nossas comunidades de violência no Rio de Janeiro, pois recebi um telefonema que se não fosse retirar meu filho e pagar a dívida, ele pagaria de outra forma. Nós temos o nosso Mar da Galileia, as nossas zonas de conforto, onde a gente menos espera surgir tempestades que podem arrancar a nossa alegria, que cantávamos há pouco aqui. Esse mar, tão conhecido dos apóstolos, foi capaz de colocar neles gritos de terror. E o mais dolorido de tudo, eles não conseguiram enxergar Jesus vindo ao encontro deles. A maior dor de um homem, pode ter certeza, é perder, aliás, Papa Bento XVI escreveu isso em um de seus documentos, é perder o sentido do pecado e perder o sentido da presença de Deus em sua vida. Os discípulos se amedrontaram em um ambiente que era para eles por demais conhecido. Esses dias no nosso grupo, um homem diácono não esperava que o meu matrimônio fosse ser revisitado por essa tempestade. Irmãos, o terço de Nossa Senhora precisa ser um caminho pavimentado para a gente chegar ao encontro de seu filho, que é capaz de restituir essa alegria que recebemos na adoração e transformar a nossa vida, fazer com que sejamos homens novos para esse mundo velho, esse mundo que está cansado, esse mundo que está entristecido, esse mundo que não se sustenta, cuja alegria que nós estávamos cantando é uma fantasia para muitos, e a alegria que se busca é uma alegria de momento, de prazer, de satisfação, mas não é uma alegria que planta-se aqui para se colher na eternidade. Os discípulos querem nos mostrar, homens do terço do Brasil, um dia nós nos assustamos
em um ambiente que nós jamais pensávamos que nós iríamos nos assustar. Ao ponto de Jesus vir ao nosso encontro e nós não conseguimos discernir quem ele era. Tamanha era a confusão interior que nós estávamos vivendo. Você sabe, nós temos um relógio com ponteiros que marca horas, minutos e segundos. Mas, na cultura judaica, a hora não era como a nossa naquele tempo. A hora era marcada por vigílias. Diz o texto de São Mateus que foi na 4ª vigília que Jesus se aproxima daqueles homens. A primeira vigília começava às 6 da tarde e ia até às 9 da noite. A segunda vigília de 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília de meia-noite às 3. A 4ª vigília de 3 da manhã às 6 da tarde. Talvez você se pergunte, por que nosso Senhor permitiu que a barca fosse agitada durante 3 vigílias? Tanto tempo aqueles homens tentando tirar as águas daquele barco. E Jesus chega na 4ª vigília. Jesus já chega quando a exaustão toma conta do coração daqueles homens. Repita comigo, o tempo divino não tem nada a ver com o tempo humano. Quando eu chego nos meus limites, Ele sempre estenderá a sua mão. Irmãos, o que nós precisamos aprender com esse texto que leva Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. O nosso bairro no Rio de Janeiro é um dos menores bairros da cidade do Rio de Janeiro. Se a gente for ver a população, talvez seja entre os 5 menores bairros do Rio de Janeiro. Você imagine, para alguns chamam de fenômeno. Vai dando 8 horas da noite, vai chegando homens, um congestionamento absurdo no trânsito. A igreja não cabe, telões do lado de fora. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, vindo com o terço. Em um de nossos encontros eu perguntei, quem aqui nunca havia rezado o terço antes? E está sendo a sua primeira vez rezar dentro do movimento do terço dos homens. 90% levantou a mão. Não rezavam o terço. Não entendiam o sentido do terço. No dia 2 de setembro próximo passado, nós tivemos 12 santificações do sacramento do matrimônio, oriundas do terço. Em 2017, 9 homens foram batizados, oriundos do terço. Homens que estão redescobrindo o encontro com Cristo através dos sacramentos, porque passaram a rezar o terço de Nossa Senhora. Por isso eu queria falar para você que é coordenador de um grupo, coordenador arquidiocesano. Cuidado para você não ficar, ao invés de trazer os homens, espantá-los com rígidas exigências, traga-os todos para a igreja, e dentro da igreja, o anúncio, a oração, trará a conversão, que é o que nós mais precisamos ao rezar o terço. Mas se nós já nos anteciparmos a fazer 1000 exigências, há quanto tempo você reza? Você vem à missa? Qual foi a última vez que se confessou? Queridos, muitos dos nossos homens estão crus na sua fé e precisam de nós para serem acolhidos e amados, tocados pela graça e se converterem, e a partir desse encontro de conversão, buscarem os sacramentos que tanto precisam e que talvez estejam adormecidos em suas histórias. No nosso terço,
tem um homem, Ivan, que foi visitado pelo câncer. E pai de um casal, o filhinho dele era da catequese. E os dias do Ivan estavam muito difíceis no seu tratamento de quimioterapia. E o Ivan não tinha a primeira Eucaristia. Foi batizado, mas não fez a primeira comunhão. E o filhinho dele caminhando na catequese infantil, e ele vindo ao terço dos homens. E quando ele viu a doença roubando-lhe a saúde, ele nos perguntou: diácono, eu não fiz a primeira Eucaristia. Eu queria tanto. O meu filho vai fazer primeiro do que eu. Levamos para o nosso pároco, o Padre Alberto. Conversa com ele vai ajudar. No dia da primeira Eucaristia do pequenino, estava o Ivan atrás. Uma fila de crianças. Mas atrás daquela criança estava o pai, aos prantos, recebendo a primeira Eucaristia. Mas se não fosse acolhido no terço, se não fosse amado sem o sacramento, ele jamais teria esse encontro que mudaria a sua vida. Ele jamais teria a oportunidade de receber Jesus pela primeira vez. Pela graça divina, ele está no período já de remissão há muito tempo, nenhuma célula cancerígena em seu corpo, e toda quinta-feira está lá conosco rezando. Mas ele precisou, na vida dele foi esse testemunho de uma tempestade que passou por ele, onde ele jamais imaginava que iria passar. O nosso terço semanal, quinzenal ou mensal, não sei como é na sua paróquia, na sua comunidade, precisa nos levar a um encontro que nos transforma. Um encontro que nos faz melhor do que nós já o somos. Nós precisamos ter em vista que ir rezar o terço não é algo social para nós, mas é algo que vai nos levar ao encontro que gera transformação. Um homem nosso chegou para mim e disse: diácono, eu vivi no ocultismo durante muito tempo, e estou aqui já tem aproximadamente uns 6, 7 meses, e eu quero me desfazer de tudo o que eu tenho e vivi. Primeiro eu preciso pintar a minha casa. Você me ajudaria? Eu pensei comigo mesmo: pô, tu se suja e quer que eu te dê banho? Se limpa lá. Primeira coisa, exame de consciência. Está arrependido? Estou arrependido. Procure o sacerdote, arrependido, e se confesse do engano, do erro, do pecado. E disse para ele: junte tudo o que você tem, que você construiu nesses 17 anos, que você diz que foi literalmente enganado, e traga numa noite do terço. Coloque num saco plástico, aquele preto, e você vai trazer para cá, já que você não tem onde jogar, e aqui a gente coloca no lixo. Querido, eu pensava que o cara ia trazer um saco de lixo. O cara trouxe quase a metade do caminhão que recolhe lá no Rio de Janeiro, e colocou no altar, e ninguém sabia a não ser eu e ele. E naquela noite nós rezamos o terço. Eu abençoei a decisão dele, e falei com ele: agora você vai pegar isso e vai colocar lá no local da coleta. E ele colocou, e começou a pintar a casa, ajeitar a casa. A primeira imagem que ele entronizou na casa dele foi do Sagrado Coração de Jesus. Esse rapaz está conosco até hoje. Quando o nosso terço acaba, alguns homens vêm nos cumprimentar. E muitos dão um papelzinho com nome, com pedido, com intercessão. E aí você recebe, bota no bolso, vai ler em casa quando chegar, para poder atender o próximo. Numa noite eu cheguei em casa, aproximadamente
umas 10h30, 11 horas da noite, muito tarde, porque estava atendendo uma pessoa no final. E quando eu fui tirar do meu bolso tudo o que eu havia recebido, eu vi que no bolso tinha um envelope que ninguém ia colocar açúcar ou farinha nele para me dar de presente. E tinha um nome de uma localidade que eu conheço bem no Rio de Janeiro, que vive da venda de drogas. E quando eu peguei, não tinha nome, só o nome da comunidade dentro do saco. O saquinho era aproximadamente do tamanho desse celular. Eu não sei quem foi que me deu. Joguei no vaso sanitário, lixo. Porque o terço de Nossa Senhora precisa nos levar a um encontro de transformação. Eu não vou colocar para você aqui, eu mostrei para o meu pároco antes de vir para cá. Quinta-feira agora, acabou o terço, eu recebi uma mensagem. Um homem me mandou um áudio: diácono, eu estou voltando para a igreja, tem 4 anos. E hoje eu senti uma vontade de ir pela primeira vez no terço dos homens. Ele foi a primeira vez nessa quinta. Está aqui no áudio. Eu não tenho o sacramento do batismo. Como é que eu faço para me batizar? Eu até falei com o nosso pároco: padre, a gente não pode esperar, porque você sabe como é que é homem, né? É igual água. Escorreu. Se ele está querendo o sacramento, eu falei para ele: segunda-feira a gente vai conversar e eu vou te dar o caminho que você precisa seguir. O terço de Nossa Senhora, com toda a beleza mariana, nos empurra à centralidade de Cristo na nossa vida. A querer mudar, a querer ser um homem diferente, um pai melhor. Em um dos dias 12 de junho, dia dos namorados, caiu numa sexta-feira. E na noite de quinta, conversando com aqueles 3.000 homens, eu disse para eles: quem aqui é casado? A maioria. Quem é namorado? A maioria. Quem quer matar a mulher? Quase a maioria. Eu falei: você vai escrever. Qual foi a última carta que você já escreveu para sua esposa? Noiva, namorada. Escreva como se você estivesse na igreja. O que você diria para sua mulher? Isso foi na quinta. Eu não sei o que aconteceu na sexta, mas no domingo foi um tal de mulher me procurando. Diácono, se milagre existe nessa terra, está começando a acontecer. É para ser um marido melhor, não abrir a porta com os pés, abençoar os filhos. Quando você se casou, tem uma oração que se chama bênção nupcial. Que sejam pais de comprovada virtude e possam ver os filhos de seus filhos. Meu pai me levou para a igreja, hoje sou eu que levo ele, e o meu filho é quem toca guitarra e violão no terço. Eu e você precisamos entender que quando nós nos encontramos com Nossa Senhora no terço, ela literalmente vai apontar para o filho e dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Se eu e você não compreendermos isso, nós podemos cair na tentação de sermos homens que até frequentamos um grupo, que até participamos da vida da igreja, mas não permitimos que o Espírito de Deus toque em nada do que é nosso, que precisa ser transformado. Nós não estamos prontos. Nós precisamos entender isso. Existem 2 homens na Bíblia que me chamam muito a atenção e que passaram pela mesma dinâmica. E interessante que o texto de Samuel, ao falar de Davi, e de Gênesis 39, ao falar de José, diz que os 2 tinham bela formosura. Eram formosos, um de 17, um outro de pouco menos. Diz o texto que eles eram bonitos. O que aconteceu com José? A mulher de Potifar deu em cima dele. Diz o texto, a palavra é essa: ele foge. E quando ele foge, o seu manto fica na mão da mulher de Potifar. Davi sobe a um terraço e vê a mulher de Urias tomando banho. O que é que Davi pensa? Ele não pensa naquele momento, ele pensa 3 horas depois: se essa mulher fosse minha,
O resto da história você conhece. Matou o marido dela, engravidou a mulher, colocou em risco a guerra que estavam vivendo. Sabe por quê? Porque o terço de Nossa Senhora precisa nos levar à atitude de José diante da tentação. Cortar o mal no seu início. Cortar o mal quando ele está nascendo. Não deixar crescer galhos na nossa vida de pecado. Mas ao contrário, ao meditar o terço semanalmente, a gente encontrar em Deus forças para fugir daquilo que quer nos tirar da presença de Deus. Porque nós somos, como diz São Paulo, inclinados, São Paulo chama de concupiscência, nós temos uma inclinação para o pecado, e se nós pararmos para olhar como Davi olhou para o pecado, nós iremos nos casar com ele, e o salário do pecado você já sabe qual é. O terço precisa me levar a essas renúncias. Irmãos, grupo de WhatsApp de homem, trabalho, futebol, amizade. Irmão, se no teu grupo pessoal lá reza o Pai Nosso, Ave Maria, pode me colocar meu número nesse grupo. Porque lá no Rio de Janeiro, geralmente são outras coisas. Obscenidades, promiscuidade, pornografia. Eu sou Davi ou eu sou José? Eu fujo ou eu dialogo? O que o terço está produzindo dentro do meu coração? Um homem que tem coragem, que tem têmpera, que tem vontade, que tem autodomínio para lutar contra o mal? Ou eu me entrego à sedução como Davi a Betsabeia? O terço precisa produzir isso em nós. E quando os discípulos estão no ápice do medo e do desespero e cansaço de uma quarta vigília, Jesus vem andando sobre as águas. Olha para quem está do seu lado, já tem uma meia dúzia dormindo, diga para ele ou para ela, diga para ele: meu irmão, o que te causa medo é um tapete para Jesus chegar até você. Quantos de nós não chegamos no terço machucados pela vida? Queridos, no nosso terço lá da nossa paróquia, tem 3 homens com tornozeleira eletrônica. Você vai falar assim, pô, mas lá no Rio de Janeiro, acho que eu posso falar, porque até os governadores passam as tornozeleiras, não é? Mas nós temos 3 homens lá. Um deles a gente conseguiu a graça de um trabalho para ele trabalhar. Não são homens prontos que rezam o terço nos nossos grupos. São os homens que são trabalhados pelo Espírito de Deus em cada noite que rezamos. Aconteceu um fato que nos causou estranheza, o nosso terço é transmitido por alguns canais de transmissão. Um homem me procurou e disse: diácono, dá uma lida nisso aqui. Quando eu li, era uma impressão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Quando eu olhei lá o crime, o nome dele e a condenação, eu falei: cara, que mágica tu fez? Para essa sentença ter sido dada agora, era para tu estar preso. Ele: eu sou fugitivo da justiça. E eu falei: e tu vem falar comigo? Ele: eu não aguento mais fugir. Eu tenho que cumprir essa pena. Mas eu quero cumpri-la com dignidade. Me ajuda. Se sujou, vai tomar seu banho. Eu procurei um colega e fui me orientar. Olha, tem um cara que está condenado por esse crime aqui. Eu vejo ele toda quinta, eu nunca imaginava que ele estava lá. Ele falou: se ele não quer imprensa, se ele não quer mídia, peça para ele numa delegacia no domingo de madrugada. Eu voltei para o rapaz, delegacia de madrugada. Ele disse: você vai comigo? Eu olhei para ele. Marca o dia e a gente vai junto.
E nós fomos. Cheguei lá, um inspetor de madrugada, batemos na porta umas 100 vezes. Você sabe, bater na porta da delegacia no Rio de Janeiro, no domingo de madrugada, não é que ele não está trabalhando, é que também tem medo. 2 homens, moço, dá uma olhada aqui. É ele, viu? O cara abriu um olho, 12 anos e tantos meses de condenação. Ele quer se entregar agora, mas tá bom. Ele está cumprindo pena. E de vez em quando eu visito ele. No nosso terço tem um policial cuja mulher estava vivendo uma fase terminal do câncer. E ele indo com ela para o tratamento, ele deitou o banco do veículo. A mulher dele deitada. E ele saiu, abriu o portão. Quando ele foi fechar o portão, 2 rapazes de moto vieram. E o portão está aqui, lado do motorista. Ele saiu, foi fechar o portão e ele veio pelo lado da mulher. Quando o rapaz veio e saiu da moto, e veio para cima dele, e ele sendo policial, estava armado. Ele viu que a mulher dele corria risco e ele também. Ele levantou as mãos e disse: pelo amor de Deus, cara, olha para cá. Ela não está conseguindo andar. Olha aqui a cadeira de rodas que ela veio do quarto. Alucinado, aquele rapaz não mediu esforços. Ele foi para o outro lado do carro para entrar e provavelmente levar o carro. Ele insistiu pedindo: não faça isso. E o outro na moto, esperando só dar a partida do carro e ir embora. De repente, ele volta. Quando ele volta, como policial, o instinto falou mais forte. Ele deu um tiro nesse, esse foi embora. Ele algemou o rapaz, chamou a polícia veio, ele falou: eu não vou ficar aqui para contar a história, eu estou indo para minha mulher, para o INCA, Instituto Nacional do Câncer, faça o que tem que ser feito. Esse policial nosso estava sendo processado por isso que aconteceu. E no dia do julgamento dele, eu acompanhando pelo site do tribunal, ele estava suspenso das suas atividades profissionais. Eu fui ao julgamento dele. E quando eu cheguei lá, entrei com o terço, e quando ele me viu, ele chorava igual criança. E disse: isso aqui não é ambiente para você. Eu agradeço demais as orações. Eu falei para ele: Nossa Senhora vai providenciar a justiça. A justiça. Ele não tinha nenhuma testemunha. Porque quem vai querer testemunhar se tivesse visto? Um homem que tinha presenciado tudo porque era muito cedo. Estava na varanda de seu apartamento, viu tudo o que aconteceu. Topou ir a juízo. E lá em juízo prestou seu depoimento dizendo: eu vi do momento em que ele tira a mulher dele da cadeira de rodas e coloca no carro, até o momento em que o rapaz é levado para o hospital. E contou toda a história, como ele havia me contado. Esse rapaz foi absolvido nas 2 instâncias, esse policial. Ele mudou de localidade, frequenta o nosso terço até hoje. É um policial exemplar. E disse para nós: Nossa Senhora providenciou uma testemunha que eu jamais imaginaria que teria visto. Alguém que teve a coragem de vir num tribunal e se expor, já passados os seus 60, 70 anos de idade. Os nossos homens do terço são homens que fazem um encontro transformador para serem homens leais a Deus, fiéis a Deus, desejosos de custe o que custar, viverem uma fidelidade
única ao Evangelho. Não negociar verdades, que é o que mais observamos em nossos tempos. Conta a história que havia um homem que era colecionador de cavalos. E ele tinha todo tipo de cavalo. Só que o vizinho dele tinha uma marca de cavalo que ninguém possuía. E ele se encantou e disse: vizinho, quero comprar o seu cavalo. É a única raça que eu não tenho e que vai completar o meu aras. O vizinho: tá bom, eu não tenho esse apego. Custa tanto, tá pago, é seu. E ele levou o cavalo para casa. Aquele cavalo que era o último comprado era a menina dos olhos dele. De repente, o cavalo estava lá na baia. Começou a não comer direito. Começou a ficar doente. 3 dias depois estava lá deitado no chão, prostrado. Aquele homem chamou o melhor veterinário que tinha na região e disse: olha, eu vou dar uma injeção, mas se esse cavalo não melhorar em 3 dias, a gente vai ter que sacrificar o cavalo. Só que nisso, tinha um chiqueiro perto e tinha um porco. O porco estava olhando pela frestinha do chiqueiro dele e disse: deu ruim para o meu amigo ali, hein? Quando o veterinário foi embora, o dono foi embora, o porco chegou perto do cavalo: irmão, tu tem 3 dias para se levantar, senão tu vai virar sabão. Levanta! E cadê que o cavalo levantava? No segundo dia veio o veterinário, mais uma injeção. Todo mundo foi embora, o porco: irmão, levanta desse negócio. Tu vai morrer, cara. É até amanhã de manhã. Quando amanheceu o dia, o terceiro, antes do veterinário chegar, o porco foi lá de novo: irmão, pelo amor de Deus, levanta. Se ele chegar aqui e não te encontrar de pé, a injeção vai ser outra. Levanta, irmão. Levanta. E nada do pobre do cavalo levantar até que o veterinário chegou. Quando o veterinário chegou, o porco chegou, falou para ele baixinho: ide em paz e o Senhor te acompanhe. Se tu não levantar agora, já era. O cavalo abriu os olhos. O porco: ele abriu o olho, não mata, espera. Só levanta o pescoço. O cavalo foi se levantando devagarinho. O veterinário foi ajudando com o dono. De repente o cavalo começa a ficar, ainda com a perna tremendo, mas começou a ficar de pé. O porco rodava, o porco pulava no chiqueiro: meu amigo não vai morrer, meu amigo não vai morrer. De repente o dono do cavalo, feliz da vida, chama a mulher, chama os amigos e fala: olha aí, ó, milagre existe. O veterinário é bom. Precisamos fazer uma festa. Mata esse porco e vamos comer uma feijoada. Olha para o homem que está aí do seu lado e fala: meu irmão. Termina de rir. Fala para ele: meu irmão, ainda que te custe a vida, seja fiel, seja leal a Jesus. Não negocie valores. Sim, sim. Não, não. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Quantos eu já não batizei que jogam bola comigo, mas eu não vou na festa, porque tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Quantos amigos que eu tenho no meu bairro que caminham comigo desde garoto, mas existe um limite até onde eu posso ir, e desse limite eu não posso ultrapassar, senão cairei igualzinho ao rei Davi. Ou eu, no momento da tentação, entendo que eu preciso manter a fidelidade, que eu preciso ser, na igreja, na sociedade, no trabalho, na faculdade, no namoro, no matrimônio, onde quer que eu esteja, eu seja um homem do terço.
Que o terço não esteja na minha vida no dia da oração do meu grupo, mas que o terço esteja na minha vida em toda a minha existência. Ainda que isso me custe, ao ponto de chegar à beleza dos santos, no ápice da fé que é o martírio. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Ver a beleza de tantos homens que foram, hoje celebramos 2 deles, homens que doaram suas vidas pela integridade. São João Paulo II sempre teve o desejo de canonizar um casal. Quis a providência que fosse Zélia Martin e Luiz Martin, os pais de Santa Teresinha. Mas a gente fala de Santa Teresinha, mas teve Celina, que era irmã. Eram 4 meninas que se tornaram pureza para esse mundo por causa de um pai. Que maravilha quando um homem não se enxerga provedor de uma geladeira ou de uma despensa, mas ele se enxerga provedor do espiritual na sua casa. Não pense que é porque eu sou diácono não, viu? Mas lá em casa quem puxa a oração sou eu. Quantos homens do nosso terço fazem o mesmo? E você também, creio que o faça. E se não faz, talvez esse retiro, esse acampamento seja para colocar no seu coração um distintivo. Eu preciso ser o provedor da vida espiritual no meu lar. Eu preciso ser o primeiro. Oh, não. Antes de botar o garfo na boca, dá a mão aqui. Vamos abençoar esse momento. Eu preciso ser o primeiro a tomar o banho para se arrumar para a missa dominical. Eu preciso ser esse testemunho vivo do Evangelho lá no meu trabalho, onde talvez pessoas nem se importem com a vida espiritual, mas nós podemos testemunhar. Vira e mexe eu encontro no metrô do Rio de Janeiro. Sabe que metrô do Rio de Janeiro é igual ao Maracanã em dia de clássico. Sua mão vai dar 3 metros de distância do corpo, né? Você vê lá o homem segurando o terço, rezando. Tem um que está dizendo: eu mato o prefeito e o governador. Ninguém ajuda a gente com esse transporte. Mas eu vejo homens do terço: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Quantas vezes? Quantas vezes? Santificando o seu momento de trabalho. Agora, isso só é possível quando há um encontro com Deus. Se esse encontro com o Salvador não restaurar a nossa vida, podemos cantar, meninos? Se não for para transformar a nossa vida, de nada está valendo. E olha, não é raro eu dizer isso para eles lá. Se você está vindo para cá, para receber graça e desaparecer, aproveita a noite de hoje e não volte mais. E o nosso terço só enche. Sabe por quê? Porque eu não quero só a graça. Eu quero uma vida junto com o doador da graça. E para a gente concluir, um dia Nossa Senhora teve uma dúvida diante do anjo. Diferente da dúvida de Zacarias. Nossa Senhora fez uma pergunta para o arcanjo Gabriel: como se fará isso, se eu não conheço homem nenhum? A pergunta de Nossa Senhora não era uma dúvida de fé. Não. Ela tinha aproximadamente 14 anos. Como se fará isso? Qual foi a resposta do mensageiro do céu? O Espírito Santo virá sobre ti e te envolverá. O Espírito Santo te envolverá, Maria Santíssima. Você sabe que no livro do Gênesis, nós temos inúmeras aparições de anjos. No livro do Apocalipse, temos até a aparição do arcanjo Miguel. A Bíblia é cheia de aparição angélica, mas só tem uma aparição angélica na Escritura que o anjo elogia alguém. E era o elogio a um rei: Ave, cheia de graça. A resposta de Deus para quem não sabe como vai acontecer é: o Espírito Santo virá sobre ti. Homens do terço, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos pedir o Espírito Santo diariamente. Se para Nossa Senhora, a Imaculada, que não tinha pecado,
A resposta do céu foi: o Espírito Santo te envolverá. Olha para quem está do seu lado e fala assim: se com Nossa Senhora, que não tinha pecado, foi com o Espírito Santo, imagina tu. Somente aquele que habita em nosso peito pelo sacramento é capaz de fazer-nos homens novos para este mundo envelhecido. Terça-feira agora, no encontro feminino, uma menina de aproximadamente 17 anos, Rio de Janeiro estava fazendo um calor, ela estava de casaco. Na terça são as mulheres e a mesma quantidade quase de homens. Quando ela veio falar comigo no final do encontro, ela arregaçou o casaco e me mostrou os 2 braços. Não tinha mais lugar para cortes. O mundo está cansado. O nosso movimento no Brasil está sendo a resposta para muitos homens que estão cansados e querem uma vida nova, um tempo novo na sua história, que vai perdurar até o último suspiro e transcender essa vida e entrarmos na vida eterna, cheios do Espírito Santo. Não queira menos ao rezar o terço de Nossa Senhora, do que nos braços dela, receber dela o que ela recebeu do arcanjo Gabriel. Maria Santíssima, a resposta do céu para as dúvidas de vocês é: o Espírito Santo virá e vos envolverá. Essa é a resposta. Envolvidos por Ele, nós seremos capazes de resistir, de renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mesmo sentado, levanta seus 2 braços. Repita comigo: Nossa Senhora, Nossa Senhora, intercede agora, nesta manhã de sábado, para que eu receba nesse momento uma grande efusão do Espírito Santo, ao ponto de tocar em lugares, regiões da minha vida, que nem eu mesmo quero tocar, mas que precisa ser tocado. Nossa Senhora, interceda por mim agora, para que um Pentecostes aconteça nesse momento. Eu sou um homem do terço, mas eu também sou um homem cheio do Espírito Santo. Por isso eu peço: vem Espírito Santo, sobre mim vem, vem Espírito Santo, enche-me, inunda-me, lava-me, restaura-me, fortalece-me. Eu me abro, Espírito Santo, ao teu querer, ao teu agir. Transforma-me no mar da Galileia da minha vida. Vem, Espírito Santo. Vamos ficando de pé, encha-me, e erguendo as mãos ao céu. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levanta os teus braços e canta de novo: Espírito, Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te adorar. Meu coração
convidar os homens aqui e os de casa. Os daqui podem se sentar, somente os homens. Você que está em casa, faça o mesmo. As mulheres que estão aqui, estenda suas mãos para esses homens. E nós vamos pedir, e você mulher já vai falando com o Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo, visita esse homem, Espírito Santo. Toca nos seus pensamentos ao ponto de ter a mente de Cristo, a pensar como Cristo. Visita, Senhor, a masculinidade. Visita seus afetos, talvez tão confusos, tão revoltos como aquela tempestade do mar. Visita, Senhor, as dúvidas existenciais, os medos, as angústias, as depressões, Senhor. Visita, Espírito Santo. Toca no coração desses homens, aqui e naqueles que acompanham por qualquer dos canais de transmissão. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Sopro da vida, hálito da vida. Vem, Espírito Santo. Água que purifica, fogo que queima, vento impetuoso, vem. Sopra, batiza, inunda, transforma. Nós te suplicamos do coração de Jesus. Vem, Espírito Santo. Concede, Senhor, do menor ao maior dos carismas. Sim, Senhor, o carisma de orar em línguas, o dom simples. Se for de vossa benevolência conceder, conceda-os, Senhor. Que potência a oração em línguas. Sim, Senhor, toca no coração daqueles que o Senhor desejar conceder. Livremente, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem fortalecer a fé. Vem dirigir. Vem acompanhar a vida masculina, Senhor, de cada um deles. No sacramento do matrimônio, na paternidade, na vida profissional. Vem, Espírito Santo. Somos teus. Vem, Espírito Santo. 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 Sopra. Você, homem que está sentado, vai se levantando. Ergue bem alto o seu braço e cante: as minhas mãos. Eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. Você cantando as minhas mãos bem forte. As minhas Todos juntos, com mais força, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do No nosso grupo aconteceu um fato. 2 irmãos casados, eles não se falavam, se odiavam por causa de brigas familiares. As mulheres tiveram uma ideia genial. O terço é para eles, homens, mas a igreja fica lotada se a gente for de calça jeans, amarrar o cabelo. Não vão nem perceber se a gente é mulher. Tu leva o teu, eu levo o meu. E vamos rezar para Nossa Senhora providenciar. E a noite aconteceu.
quando estava mais ou menos para acabar, elas sabiam onde está. Mulher, rapaz, sabe fazer o negócio, né? Promoveram um encontro silencioso dos dois, sem ninguém perceber, num determinado lugar da igreja. Choraram, e quando acabou, elas vieram e pediram: diácono, abençoa esse recomeço. Eu não entendi, ela me explicou depois, mas eu abençoei. Talvez o homem novo que você precise ser passe pela reconciliação com alguém que tanto te machucou. Não se trata de dar razão ao ofensor, mas trata-se de dar a razão a Deus. Perdoa-lhes, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Se você sair daqui, se for com você, não deixe para segunda-feira. Você é um homem novo para um mundo velho, cansado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.